Então estamos na nossa sexta igreja aqui, da revelação de Deus em Apocalipse. Vamos lá no capítulo 3, versículos 7 ao 13. Igreja de Filadélfia. Vamos ler capítulo 3, versículos 7 ao 13. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, e que guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo em coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esta é a carta à igreja de Filadélfia, a sexta igreja. O nome Filadélfia, traduzido aqui, seria amor fraternal, o nome da cidade. Ela foi fundada 140 anos antes do nascimento de Jesus. Ela fica localizada ali naquela região onde nós mostramos o mapa, muito próxima de Sardes, 45 km, 50 km, mais ou menos. Era uma cidade que tinha as portas abertas para o comércio, para a língua, para a cultura grega. Então era uma cidade aberta, porque o pessoal chama de moderna. Está aberto para o comércio, está aberto para a cultura, está aberto para tudo. Eles iam para lá porque era uma cidade moderna e aberta para todas as coisas, todo um modernismo, aquela coisa de não rejeitar nada, de aceitar de qualquer forma, de assimilar a cultura grega com todos os seus costumes, os seus deuses, as suas práticas. Então ela era uma cidade completamente aberta para isso. Ela tinha assimilado a cultura grega com todas as suas questões. Nesta cidade, o principal deus adorado ali era Dionísio, que era o deus do vinho. Havia uma cultura de uva naquela cidade, eles plantavam ali suas vinhas, e então Dionísio era o deus que era adorado, porque ele era o deus do vinho. O vinho vem da uva ali, então Dionísio era um dos principais deuses adorados naquela cidade ali, o deus do vinho. Ao redor da cidade de Filadélfia existia uma área, vulcão, onde obviamente aquilo entrava em erupção e trazia cinzas para a região ali, o que tornava o solo um tanto quanto fértil naquela região. Mas também, se o terreno era fértil e se tinha vulcão, você estava muito sujeito a alguns probleminhas ali, de desastres. Aconteciam terremotos naquela região. Alguns grandes terremotos aconteceram naquela região. Aconteceu um terremoto ali que destruiu a cidade numa certa época, e o imperador, na época, Tibério, ele isentou a cidade de pagar impostos e ainda ajudou a cidade com dinheiro a reconstruí-la. Então, para honrar o imperador, a cidade mudou de nome. Ela mudou o nome para Nova Cesareia, para honrar o rei. O título do rei era César, Então ali era Nova Cesareia. E 30 anos depois a cidade mudou de nome novamente para homenagear um outro imperador. O nome da cidade se tornou Flávia, que o nome do imperador era Tito Flávio
Sabino Vespasiano. A cidade trocou de nome algumas vezes ali. Algumas pessoas elas passaram a viver fora da cidade ali por medo dos desastres que aconteciam, dos terremotos, das dificuldades. Por ser uma área vulcânica ali, algumas pessoas saíam da cidade e moravam fora dali por medo de ficar ali, por medo de morrer com os desastres que poderiam acontecer naquela cidade. A igreja de Filadélfia. Como era a igreja de Filadélfia? O Senhor se revela à igreja, aqui no capítulo 3, versículo 7, fala: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Então a Bíblia aqui, esta carta se refere a Jesus como um santo. Santo é aquele que é separado por Deus e para Deus. O que se vê hoje em dia, quando se fala em santo, o santo é uma imagem esculpida lá de gesso, de madeira, de pedra. A Bíblia, quando fala de santo, refere a uma vida de santidade de um crente, de um cristão. Quando fala sobre santo, está se referindo a você estar consagrado a Deus, separado para Deus. E quando se refere aqui ao próprio Jesus, no versículo 7, ele está mostrando que Jesus é o nosso modelo de santidade. Como Deus mostra desde o Antigo Testamento que Deus era um modelo de santidade para nós. Se nós vamos pegar o capítulo 11 de Levítico 11, versículo 45, nós vamos ver que desde o início da vida do povo de Deus, Deus se revela como santo e Ele quer que nós tenhamos uma vida santa. Flaviano, dá uma... Acho que ela caiu aqui, faz favor. Apertadinho. Levítico 11. Você deu pausa? Não. Depois eu falo. Levítico 11, 45, ele fala ali: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos porque eu sou santo. Então a santidade, o ser santo, não está reservado a um pequeno grupo de indivíduos que fizeram parte da igreja. Todo cristão, todo crente deve ser santo. Levítico, Deus está falando ao povo que está ali sendo conduzido por Moisés, e ele está falando sem exceção: vocês devem ser santos como eu sou santo. Deus está falando. Então Deus se coloca como modelo, fala: eu sou o modelo de santidade para vocês e vocês devem ser santos. Ele não pega um grupo de judeus ali e fala: não, vai ter ali entre vocês, entre os milhares de milhares que há entre vocês aqui, eu vou ver aqui uns 5 ou 10 e vocês serão santos. Não, é o povo de Deus tem que ser santo. A igreja, como um todo, deve viver em santidade. Só que criou-se essa imagem de que santidade diz respeito à perfeição. Apenas Deus é perfeito. O padrão de Deus de santidade é perfeito. Mas nós devemos viver em santidade. A nossa santidade, obviamente, não é perfeita, porque nós somos pecadores. Mas Deus nos chama para sermos consagrados a Ele, separados para Ele. Por isso, todo crente deve ser santo. Não com a definição que a gente vê aí fora de o santinho, ou que você pode receber orações de alguém. Não, santidade diz respeito a você ser consagrado a Deus, a você desejar servir ao Senhor, honrar ao Senhor. E aqui se refere a Jesus como o santo, como aquele que é o padrão de santidade para nós, para que você não olhe e fale: eu já estou bem, porque tem gente pior do que eu. Não, meu padrão de santidade é Jesus, então eu estou muito aquém do que deveria estar. Eu sempre estou precisando crescer mais na minha vida de santidade. É um progresso, a minha santidade ela tem que ter um progresso. É uma vida de santificação, um processo.
eu estou com tanta dificuldade nessa área, eu tenho dificuldade no meu temperamento, eu tenho dificuldade no meu domínio próprio, eu tenho dificuldade no trato com algum parente, eu tenho dificuldade com isso, com aquilo outro. Padrão de santidade, você reconhece e coloca diante de Deus: Senhor, eu preciso mudar nessa área. Santidade. Jesus é nosso padrão de santidade, fala que Ele é o santo. O texto também nos fala que Ele é o verdadeiro. Então, Jesus é o verdadeiro. Muitos ali, naquela época, ainda se colocavam como Messias, como o Salvador. Muitos surgiram na época de Jesus. E Ele fala: sou o verdadeiro Messias. Não os charlatões que apareceram por ali, aqueles se autoproclamando salvadores do povo de Deus. Ele fala: eu sou o verdadeiro. Muitos hoje ainda pregam um Cristo falso, através das Escrituras, distorcendo as Escrituras. Mas nós queremos conhecer o Jesus verdadeiro, o Jesus que nós conhecemos através da Bíblia e que nós interpretamos a palavra de Deus e não distorcemos para que seja um Cristo que a gente quer que seja. Um Cristo mais ameno, um Cristo mais bonzinho comigo, que não vai julgar, que vai levar todo mundo para o céu, que Ele é bonzinho, misericordioso, que não é tão... Ele não vai punir. Acabam se criando outros cristos, mesmo através da Bíblia, distorcendo a palavra de Deus. Mas nós cremos num Cristo verdadeiro, sem edições, sem deixar de falar aquilo que a Bíblia está falando e sem acrescentar o que a Bíblia está falando para criar um outro Cristo. Nós cremos no Cristo verdadeiro. O texto ainda nos fala que Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. É aquele que tem a chave de Davi, ou seja, é o Messias prometido. Quando fala da chave de Davi, está falando que ele é da linhagem de Davi, é da linhagem real. É aquele que é prometido desde o Antigo Testamento, que viria da raiz de Davi, o Salvador. Então ele fala: eu sou aquele que tem a chave de Davi, eu sou o Messias prometido. Isaías 22, versículo 22 vai nos mostrar esta citação. Isaías 22, versículo 22: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então Cristo é aquele que tem a chave de Davi, é aquele que é o Messias, que havia sido prometido, que está conosco, o verdadeiro, o justo, o santo. É esse que está se revelando à igreja de Filadélfia. Eles estão ouvindo a este Jesus, o santo, o verdadeiro, aquele que tem as chaves, aquele que tem acesso, e aquele que abre e aquele que fecha, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, o soberano sobre todas as coisas. Os judeus, fazendo um paralelo, que eles se opunham à entrada de gentios cristãos na cidade. Eles se achavam grandes homens de Deus: nós somos da linhagem de Abraão, nós somos judeus, circuncidados. E esses cristãos aí, agitadores, querendo entrar na cidade aqui, eles se opunham e perseguiam cristãos à entrada deles na cidade. Mas Jesus fala, Jesus abre a porta de Jesus. Eles são cristãos? Olha, o pessoal dos Santos estão passando. Então, a Bíblia nos fala que Ele abre a porta, mesmo havendo a dificuldade, a perseguição,
a rejeição da entrada de cristãos em Filadélfia, o Senhor abre as portas para eles e ninguém fecha. Por mais que haja a oposição, se Cristo abrir, ninguém vai fechar. Vão haver as dificuldades, as perseguições, mas o Senhor dará a possibilidade de entrar ali. Quando Paulo vai pregar lá em Corinto, o Senhor fala para ele não temer, porque ali há muito povo, que ninguém iria lhe fazer mal. Com toda a perseguição que ele poderia sofrer, com todas as dificuldades, o Senhor fala, ninguém vai te fazer mal aqui, porque eu tenho muito povo aqui. O Senhor abriu as portas para Paulo, em meio às dificuldades que ele poderia passar ali. O Senhor abriu as portas a todos os apóstolos que levaram a mensagem, e em meio às perseguições e prisões, Paulo, Pedro foram presos, e em meio às suas prisões, Deus abriu as portas, fechando o cárcere, fechando a prisão. O Senhor abriu a porta para que carcereiros conhecessem a palavra de Deus. Paulo mesmo fala que o Evangelho se deu a conhecer a toda a guarda pretoriana, porque eles iam lá para cuidar de Paulo na sua prisão domiciliar. E o que eles faziam? Ouviam a mensagem do Evangelho. Muitos deles criam no Evangelho e levavam para dentro do palácio do rei o Evangelho. Conheciam o Evangelho e esse Evangelho era levado. Paulo estava preso, mas o Evangelho não estava preso. O Senhor abriu as portas através da prisão dele. Então o Senhor abre as portas e ninguém pode falar, não, nós vamos prender esse homem para que ele não fale mais. Ele vai continuar falando lá e alguém vai ouvir, vai sair de lá e vai falar lá fora. Ninguém pode prender o Evangelho. O Senhor abre as portas, ninguém fecha. O Senhor fecha e ninguém abre. É Ele que pode todas as coisas. É Ele que nos possibilita falar. É Ele que, de repente, vai falar para alguém ali a mensagem do Evangelho, e aquela pessoa, em algum momento, ela vai compreender a palavra. Ou ela vai ouvir aquela mensagem e vai passar para outra pessoa que vai crer na mensagem. Ou ela vai pegar um panfletinho ali e vai jogar num canto lá, e algum amigo dela vai pegar aquele panfletinho lá, vai ler e vai crer no Evangelho. Nós conhecemos histórias de igrejas que surgiram assim. Nós conhecemos histórias de pessoas que creram achando um panfleto na rua. De pessoas que ouviram lá de longe, passando na frente da igreja, ouviram algo lá dentro e creram. Ou que estavam passando, alguém estava ouvindo uma mensagem no rádio, na TV e creram. Estavam em algum lugar ali. O Senhor abre as portas. É Ele quem abre. Aqueles que eram judeus ali, que se achavam tão religiosos, não queriam os cristãos por perto. O texto nos fala que conheço as tuas obras, como nas várias outras cartas o Senhor fala isso, que Ele conhece as tuas obras, o conhecimento de Deus, de que eles tinham todos aqueles daquilo que eles faziam. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então o Senhor abre as portas para eles. E Ele fala, eu abro as portas para vocês, apesar da pouca força de vocês. Quando o texto fala sobre pouca força deles aqui, não está falando de força física, vocês são fraquinhos, vocês não fazem exercício. Está falando de força aqui no sentido de poucas pessoas, de um número considerado aos olhos humanos, um número insignificante de pessoas, de tal forma que a sociedade de Filadélfia olhava para aqueles indivíduos, para aqueles cristãos, e os consideravam fracos, insignificantes, irrelevantes, porque eram poucos, era um pequeno grupo de cristãos que moravam naquela cidade. E o Senhor fala, eu abro a porta para vocês e vocês têm pouca força.
Vocês têm pouca força, vocês são fracos aos olhos humanos, irrelevantes. A sociedade olha para vocês, nada. A sociedade mesmo olhava para o apóstolo Paulo mesmo, como nós vimos, a própria igreja de Corinto olhava para o apóstolo Paulo, desculpa, a igreja não, mas os apóstolos, os falsos apóstolos daquela época olhavam para ele e falavam, ele tem uma presença fraca, as cartas dele são vigorosas, mas ele é desprezível. E a igreja de Filadélfia, desta mesma forma, era vista como desprezível, pouca força. Eram considerados insignificantes, pequenos. Mas nós não podemos olhar para a nossa pequenez, mas para a grandiosidade de Cristo. Porque se nós ficarmos apenas olhando para a nossa pequenez, e isso é importante nós fazermos também, para nós reconhecermos quão grande o Senhor é, mas não ficarmos olhando só para a nossa pequenez. Não, eu vou olhar para a grandeza de Cristo. Se eu ficar olhando só para mim, realmente eu sou pequeno, sou insignificante, sou incapaz de qualquer coisa sem Cristo, mas eu estou caminhando por causa de Cristo. Eu tenho pouca força, mas com Ele eu sou forte. Como Paulo disse, quando eu sou fraco, eu sou forte. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. A minha força está no Senhor. Então esta igreja que tinha pouca força, a força deles estava em Cristo, a relevância deles estava em Cristo. A relevância deles não estava em grandes programas, em uma forma de se tornar aceitável à sociedade, em fazer algo que todo mundo gostasse e trouxesse mais indivíduos ali que se considerassem cristãos, e ali a igreja se tornasse grande, fizesse um grande programa social ali, onde todo mundo viesse, ou aceitasse todo tipo de crença ali dentro, e vamos aceitar. Não, eles continuaram crendo no Senhor com esta pouca força que eles tinham. E o texto fala, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eles continuaram perseverantes, eles tinham pouca força, mas eles guardaram a palavra de Deus. Eles seguraram a palavra de Deus com a pouca força que eles tinham. Eles guardaram, eles perseveraram, eles usaram a sua força não para se tornarem fortes aos olhos do mundo, mas para serem perseverantes aos olhos de Deus, para viverem para o Senhor, para buscarem a palavra de Deus, não para se tornarem atrativos para os homens, para a sociedade da época, mas para perseverarem na palavra de Deus. Somos poucos, mas vamos permanecer fiéis à palavra de Deus, perseverantes à palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, guardando no coração. O salmista diz, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É guardar a palavra de Deus em meio às pressões que existem. A sociedade traz muitas pressões à igreja, às lideranças da igreja, à igreja como um todo, para falar, mas como assim? Vocês são uma igreja tão pequena, vocês precisam fazer algo para crescer, vocês precisam ser mais relevantes para a sociedade, vocês precisam fazer algo que seja atrativo para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, para os casais, para que esses se sintam bem à igreja e venham à igreja. A custo de quê? A custo de negar o santo, o verdadeiro. Qual é o custo desta popularidade? Fazermos algo para sermos relevantes e deixarmos a palavra de lado e começarmos a correr de um lado para o outro para tornarmos a igreja acessível à sociedade e não mais confrontarmos aquilo que o mundo como um todo tem feito para tornar isso aceitável. Então, a igreja tem que se tornar forte em Cristo, perseverante em Cristo, perseverante na sua palavra.
e não olhar para a sociedade, não olhar para, inclusive, as pressões de outras igrejas. Olha, mas se vocês continuarem assim, vocês não vão crescer, vocês têm que fazer algo diferente. Mas diferente de pregar a palavra de Deus, não vamos fazer. Não podemos fazer, não podemos negar o santo, o verdadeiro. Não podemos tornar a igreja um grande grupo de gincanas, de entretenimento, os cultos, tornarmos os cultos como algo para saciar a vontade dos crentes, dos cristãos. Para que eles saiam de olha, hoje eu me diverti na igreja, aquela gincana, aquele joguinho lá foi muito bom, aquele joguinho de tabuleiro foi muito bom, aquele filme que nós assistimos foi muito bom. Não há nada de errado em você assistir um filme, pegar o grupo da igreja e falar: pessoal, vamos ao cinema hoje, está passando um filme legal. Bom, podemos. Irmãos, vamos lá em casa hoje, vamos fazer um churrasquinho, vamos assistir um filme junto. Tem um joguinho de tabuleiro lá, vamos fazer alguma coisa. Legal, faça. Mas você não pode falar: hoje nós vamos fazer um culto, né? E o culto será aqui então sobre, nós vamos fazer um jogo de tabuleiro aqui, ou vamos fazer um MMA gospel aqui, fazer um ringue aqui no meio da igreja e daí vamos pregar o evangelho depois. Isso não é culto, isso é entretenimento. Você pode se entreter como cristão, mas você não pode dizer que aquilo é culto. Você não pode usar aquilo e falar: agora nós vamos fazer um culto. Aquilo não é culto ao Senhor. Você está olhando para o perfil da sociedade, olhando, olha, as pessoas gostam de pagode. Nós vamos então trazer um grupo de pagode gospel aqui, vamos fazer um show. Aquilo não é culto. Não é culto, aquilo é um show. O nome já diz, é show. Vem gente de todo lugar, enche. Aí você dá uma palavrinha de 5 minutos lá. Não é isso que o Senhor quer de nós. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, tinha pouca força, o texto fala aqui, mas ela: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardava a palavra é o principal. Ela não nega o nome de Cristo. Quando nós deixamos de lado, começamos a colocar entretenimento, começamos a tratar a igreja como um perfil da sociedade, nós acabamos negando a Cristo. Nós fazemos de tudo na igreja, menos falar de Cristo. Deixamos de ser uma igreja cristã. Negamos o nome de Cristo. É programa disso, é programa daquilo outro, é entretenimento disso, entretenimento daquilo outro. E a igreja se torna um grande programa. Tem lá programação. E o conhecimento de Cristo vai se perdendo. Não se há mais o conhecimento de Cristo. Vai se negando o nome do Senhor. O texto continua lá. Versículo 9 vai falar: farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Vai falar da exaltação da igreja de Filadélfia, onde o texto fala da sinagoga de Satanás, está falando daqueles que se diziam judeus e não eram. Lembra que nós já falamos aqui que a Bíblia nos fala que não é judeu apenas aquele que é exteriormente. Eu sou judeu porque eu sou filho de Abraão, porque eu fui circuncidado, porque eu sou de tal tribo. A palavra de Deus nos fala que judeu é aquele que é interiormente, de coração. A Bíblia fala de circuncisão de coração, circuncidar os ouvidos. Então é algo interno, é aquele que recebeu a promessa de Deus. E ali o texto está falando que haviam falsos judeus naquela cidade, que aqueles que se declaravam judeus eram por etnia, mas espiritualmente não eram judeus. Então o texto aqui está falando que eles eram sinagoga de Satanás. Ou seja, aqueles que não servem a Deus, servem a Satanás.
Aqueles que não há um meio termo aqui. Eu não quero ter um compromisso com Deus, mas Deus o livre, eu não sou servo. A Bíblia deixa isso muito claro. Não existe em cima do muro meio termo, equilíbrio nessa parte. Ou você é servo de Deus, ou você é servo de Satanás. E aqui o texto está falando de judeus, está falando que eles são sinagoga de Satanás, são servos de Satanás, né? E que estes iriam se prostrar diante daqueles que eram cristãos. Eis que farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então aqueles judeus que eram exteriormente, mas interiormente não eram, que eram sinagoga de Satanás, viriam até o povo de Deus e eles iriam ver o quanto Cristo, o Messias, tinha amado aqueles cristãos que eram tão odiados pelos judeus. Aqueles cristãos que eram humilhados ali seriam exaltados pelo próprio Senhor, em meio àquela humilhação que eles estavam recebendo ali. Aqueles judeus seriam envergonhados em meio àqueles cristãos que permaneceram perseverantes. Hebreus 2, versículo 18, o texto lá nos mostra o seguinte. Hebreus 2,18 diz assim: está falando de Jesus aqui, ele fala: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo socorre o seu povo, Cristo está próximo e reconhece as necessidades, as dificuldades que cada um de nós tem, porque ele foi tentado, ele foi provado e ele está pronto para nos socorrer. O texto continua, versículo 10 fala: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vocês guardaram, vocês foram perseverantes, vocês guardaram a minha palavra, e eu vou guardar vocês das provações. O guardar aqui, o sentido de guardar a provação, não necessariamente quer dizer livrar da provação. Vamos ler o texto novamente. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Guardar aqui quer dizer também preservar. Não quer dizer, eles não vão ser perseguidos, eles não vão passar por nenhuma dificuldade. O guardar aqui é ser protegido pelo Senhor, é não ter em meio às dificuldades, não negar ao Senhor. Em meio às provações, às tribulações, continuar firme na palavra de Deus e amar ao Senhor em meio a todas as dificuldades. O Senhor fala: vocês foram fiéis até agora, eu vou guardar vocês em meio às dificuldades que vão surgir, às perseguições que vão surgir no mundo inteiro, vocês serão guardados. O Senhor guarda o seu povo. O Senhor faz o seu povo perseverar em meio às dificuldades. O Senhor tem um remanescente. Enquanto aqueles que se dizem cristãos e não são, como os judeus que se diziam judeus e não eram interiormente, vão se espalhando, negando ao Senhor. Me decepcionei com o Evangelho, me decepcionei com uma pessoa, aconteceu algo de errado, quando eu fui para a igreja tudo deu errado. Ou seja, os verdadeiros cristãos que creram no Santo, no verdadeiro, continuarão firmes, continuarão honrando ao Senhor, serão guardados pelo próprio Senhor, serão protegidos e preservados pelo próprio Senhor. As lutas virão, mas seremos protegidos e preservados. Estamos suscetíveis a todo tipo de dificuldade, mas o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso. Você olha para o Senhor em meio aos seus dilemas, às suas dores, aos seus medos, às suas dificuldades, às suas frustrações. O Senhor está comigo. Não vou desistir porque o Senhor está comigo.
e o Senhor me faz perseverar. Esta é a nossa confiança. Versículo 11 diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então o Senhor fala que eu voltarei, eu virei até vocês. A igreja tem essa missão de conservar o que tem, de preservar. Só fala, eu venho sem demora, e aquilo que eu dei para vocês, preservem, conservem, cuidem. Quando alguém pede para você cuidar de algo, você deve cuidar com todo zelo. Olha, eu vou viajar, você pode cuidar, administrar da minha casa, você vai lá cuidar da casa. Eu, quando era mais jovem, eu fazia uns bicos, além de trabalhar, eu cuidava de algumas casas à noite, de uma por vez, obviamente. Viajavam de férias ou ficavam fora um tempo a trabalho. Olha, você pode cuidar para mim? Aquela pessoa ia sair e ela iria voltar. E ela poderia voltar antes, inclusive. Então, quando você vai cuidar da casa de alguém, imagina, você vai cuidar da casa de alguém, a pessoa deixa limpinha a casa lá, e aí você começa a levar amigo para casa, começa a beber lá dentro, você tira tudo da geladeira, deixa tudo lá para fora, começa a azedar a comida, descongelar tudo, ou você não dá comida para os cachorros. E quando a pessoa volta, como assim? Comida azeda aqui em cima, o cachorro lá está magro, quase morrendo de inanição, cama toda revirada. É assim, o verdadeiro povo de Deus é aquele que conserva o que o Senhor nos deu. A Bíblia, inclusive, nos faz essa parábola. Jesus faz essa parábola de um senhor que vai viajar e deixa os seus funcionários lá com coisas a administrar. E quando ele volta, olha, eu tinha tantos talentos, ganhei mais tantos. Eu tinha mais tantos, ganhei mais tantos. Eu tinha um lá e errei. O Senhor quer que nós conservemos, preservemos aquilo que Ele nos deu. Nós precisamos ter o cuidado. Tudo que nós temos vem de Deus. O trabalho que o Senhor te deu vem de Deus, e você deve usá-lo para a glória dele. Os recursos financeiros que você tem vêm de Deus, e você deve usá-lo para a glória de Deus. Conservar isso para o Senhor, e não como isso é meu. Isso é de Deus. Os talentos que você tem, você usa para você trabalhar, mas usa também para a glória de Deus. Como eu posso servir ao Senhor com os talentos, com os dons que Ele me deu, com as características que o Senhor me deu, com as qualidades que Ele me deu. Como servirei ao Senhor? Como posso conservar aquilo que Ele me deu? Nós podemos nos tornar egocêntricos, de usar como se fosse nosso e um dia não fôssemos prestar contas a Deus, como se fôssemos viver apenas para nós mesmos. O Senhor está falando aqui, eu venho sem demora. Um dia eu voltarei, vou cobrar de vocês aquilo que eu dei para vocês administrar, o que vocês fizeram com aquilo que eu dei para vocês. Eu venho sem demora e cobrarei vocês. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva. Nós somos participantes do reino de Deus. Se somos verdadeiro povo de Deus, esta coroa está garantida. O nome no livro da vida está garantido. Ninguém vai nos tomar esta coroa. E quando uma pessoa não conserva o que tens, ela apenas mostra o sinal de que ele não era verdadeiro. Como o judeu não era verdadeiro, só por ser judeu, mas se ele fosse temente ao Senhor. Como o cristão só é verdadeiro
se ele verdadeiramente teme ao Senhor, não por ele professar ser cristão e vir ao culto, mas ele é verdadeiro por ser temente ao Senhor. Ao vencedor faloei coluna e santuário, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então o texto nos fala aqui ao vencedor, como nas outras cartas está falando, ao vencedor. O vencedor é aquele que é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão persevera e é o vencedor, é aquele que vai ganhar a coroa, é aquele que vai ser glorificado, que estará na presença de Cristo. E o texto aqui também nos fala então de ele ser colocado como coluna e santuário, e dali jamais sairá. Então ele mostra aqui que este estaria para sempre na presença de Deus. E ele nos mostra aqui então como este coluna e santuário, de que ele jamais sairá, como se ele não fosse mais sair da cidade. Em Filadélfia eles precisavam sair por causa dos desastres, dos terremotos, das erupções vulcânicas. Ele fala, vocês não sairão mais da minha presença. E daí jamais esta cidade, que vocês terão esta coluna, vocês jamais sairão dali. Vocês não precisarão mais ficar numa cidade itinerante. Agora vou morar aqui, mas agora a probabilidade de acontecer algum desastre, vou sair daqui, vou voltar, vou sair, ou eu vou ser perseguido, vou ter que sair da cidade. Vocês serão colunas, serão firmados e jamais sairão da minha presença. Esta é a segurança que o Senhor dá ao seu povo. O nome seria gravado neles. O texto fala aqui: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e o meu novo nome. Então ele fala aqui que o nome do Senhor seria gravado neles, e este nome não seria mudado, como o nome da cidade que foi mudado tantas vezes ali. A cidade mudou de nome, e a cidade teve o nome de Flávio, a cidade teve o nome de Nova Cesareia e voltou para Filadélfia. Mas a cidade, o povo de Deus teria gravado em si o nome do Senhor, o nome de Deus, em contraste com aqueles que não eram pertencentes a Deus, que está ali em Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Quando vai falar da marca da besta, capítulo 13, versículo 17, vai falar: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O povo de Deus tem o nome de Deus marcado em si, enquanto que aqueles que não são povo de Deus têm a marca da besta, o nome da besta marcado em si. Nós temos a marca de Cristo, nós teremos o nome do Senhor em nós, teremos um novo nome, como eu já havia falado nos textos anteriores. Este é o povo de Deus, em que nós não teremos o nosso nome mais mudado a partir daquele novo nome. Permaneceremos com Ele para sempre. Seremos um só povo, estaremos com o Senhor para sempre, honrando e glorificando o Senhor. Para encerrarmos, refletirmos nisso. Reconheça sua fraqueza, e busque se fortalecer em Cristo. Não acho que você é forte por si próprio. Fortaleça-se em Cristo. Que a sua força esteja no Senhor. Não a sua capacidade, os seus talentos, mas aquilo que Deus te deu, a força que o Senhor te deu. Mantenha-se perseverante em meio às dificuldades da vida cristã. Você vai ter dificuldades, você vai ter dilemas, mas mantenha-se perseverante. A Bíblia nos fala que o Senhor permanece conosco em todos os momentos, em todas as dificuldades. Tenha perseverança. Busque ao Senhor. Não desanime. O Senhor nos fala para termos esta perseverança, que Ele estará conosco. Ele cuidará de nós. Há uma coroa preparada para nós. Estaremos juntamente com o Senhor reinando. Creia na provisão de Deus.
Eu não sei como sair da situação. Creia na provisão. Ore ao Senhor. Coloque diante de Deus. Busque conselhos. Busque pessoas que possam te auxiliar. Busquem aconselhamento bíblico. Coloquem diante de Deus. Creia na provisão de Deus em meio aos dilemas da vida que você pode passar. Creia que o Senhor tem um prêmio muito maior do que este mundo. Não negue o nome do Senhor. Viva para Cristo. Vamos orar, Senhor.